então agora Sri Guru, né? Vamos passar o Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj. Então aí Bom Guru está falando a respeito do Srimad Bhagavatam, né? Então ele está falando que qual é o efeito de ouvir o Srimad Bhagavatam, né? Então ele está falando que na realidade quando você ouve o Srimad Bhagavatam você desenvolve, né, a devoção a Krishna, né? Então você acaba com o medo, você acaba com a confusão, né? O luto, né? Então, por que isso? Porque na realidade quando o Parikshit Maharaj ele pergunta a Shukadeva Goswami, né, eu tenho 7 dias de vida, o que eu faço, né? Eu vou morrer em 7 dias, né? Porque tinha uma maldição. Aí o que fala Shukadeva Goswami? O que ele fala? Ele fala, abandona essa consciência animal. Você não vai morrer. Você é uma alma espiritual. Aí começa. Bom, daí que ele fala, né? Você em 7 dias, suficiente. Você não precisa de mais de 7 dias, não. 7 dias dá. Mas como o Parikshit Maharaj escuta o Srimad Bhagavatam, ele não dormia, ele não comia, ele não bebia nada, né? Ele estava assim, como absorto, né? Então essa determinação, né, de Parikshit Maharaj, né, que a gente tem que tirar isso, né, do Srimad Bhagavatam, né? Porque, claro, você pode escutar o Srimad Bhagavatam, mas você escuta o Srimad Bhagavatam, né, e isso não promove nenhuma transformação dentro do seu ser. Então, não tem muita... você não se beneficiou muito com o Srimad Bhagavatam. Como Gorakshara Das Bhajan Maharaj, ele fala, né, quando ele foi... chamaram ele para escutar Srimad Bhagavatam, uma coisa assim. E aí o orador lá do Srimad Bhagavatam narrou o Srimad Bhagavatam, e quando acabou a narrativa do Srimad Bhagavatam, Gorakshara Das Bhajan Maharaj chamou o seu servo, aí, sei lá, né? Falou, ó, pega água com cocô de vaca, limpa tudo isso aqui, né? E aí o Sevaka não entendeu nada, falou, mas Babaji, a gente ouviu o Srimad Bhagavatam, tá tudo puro. Você sabe que o Srimad Bhagavatam ele purifica, né? Não sei quantos, né? Assim, a distância, assim, uma coisa assim. Você purifica as pessoas que estão perto e os vizinhos, né? Uma coisa assim. E aí Gorakshara Das Bhajan Maharaj falou, você ouviu Srimad Bhagavatam? Eu ouvi só dinheiro. Ou seja, uma pessoa que tinha muito apego no seu coração, que tinha muitos desejos, né? E realmente ela não consegue passar o Srimad Bhagavatam. Passou só dinheiro. Então, na realidade, escutar o Srimad Bhagavatam significa que você precisa se preparar para isso, se consagrar isso, né? Você realmente precisa se tornar um servo consagrado de Krishna, né? Quando você se torna um servo consagrado de Krishna, você pode escutar Srimad Bhagavatam, né, de uma maneira muito perfeita, né? Senão você não vai. O Harikatha ele entra no ouvido, sai no outro. Não é isso, não. O Harikatha ele tem que entrar e ele tem que fazer uma transformação em você. Você começa durante o que você ouve, né, da manhã, né, por isso se fala o Harikatha tem que ser feito pela manhã, porque é de manhã que está fresquinho, assim, o cérebro, você acordou, o cérebro descansou, né? Você sabe, o seu cérebro ele não para, né? Assim, ou seja, sua mente está aí no tempo todo, pá. Mas chega quando está de manhã está mais fresquinho, né? Então aí é mais fácil entrar e você refletir, né, isso durante o dia, né? O Srimad Bhagavatam, ele tem que ser, o Harikatha mesmo, ele tem que ser refletido, né, ruminado, né? Brahma Kartsena Triamviksya Manishaya, né? Uma coisa assim, um verso mais ou menos. Triamviksya Manishaya. O Senhor Brahma, ele estudou os Vedas e meditou, né? Ele estudou 3 vezes meditando com muito cuidado. É mais ou menos isso. Tem que ruminar, né? O conhecimento védico é assim. Por isso, revisão. Faça a revisão. Ou seja, escuta o áudio, né? Lê um pouquinho, aí, estuda um pouquinho, depois participa da revisão, responde. Então, mais ou menos, esse processo, né? Shravana, Kirtana, Vishnu, Shmara. Ou seja, você escuta,
você revisa, né? Você lembra do que você estudou e você fala. Quando acontece isso, a coisa fica, vai ficando, né? Vai ficando mais aí, gravado em você, né? Então você precisa do Bhakti Sanskara, né? Bhakti Sanskara é o quê? São impressões, né? Então se dá exemplo de como você pegar uma corda, né? E você começa a passar numa pedra assim. Uma corda é uma coisa fininha, né? Fraquinha, né? Uma cordinha. E a pedra é uma pedra, é rocha. Você passa. Aí o que acontece? Não quebra não. O que acontece? Começa a marcar a pedra, né? Então isso é o sânscrito. Você começa a ficar marcado, né? Marcado com Bhakti, né? Então você escuta, você canta, você, né, realiza suas atividades, seu serviço devocional. Então isso vai ficando vai ficando no seu sistema mental, né? E aí você vai realmente deixando de lado, né, todas as coisas que não estão conectadas a Krishna. Esse é o processo. O processo é assim da consciência de Krishna, né? Não existe milagre, né? Ou seja, você precisa fazer esse esforço de adquirir o Bhakti Sanskara sempre. Né? Então a pessoa fala, não, mas eu tenho tanta luxúria, mas eu tenho tanta ira, eu tenho tanta dificuldade, minha mente é muito confusa. Tudo bem, mas isso não importa, não interessa. Participa desse processo, né? Quando você participa desse processo, quando você aceita o processo, né? Então significa que você já está conseguindo praticamente o êxito, né? Porque esse processo ele é perfeito, o processo Savapunsham Paradharmo, né? Ou seja, o que é isso? Savapunsham Paradharmo. Ou seja, que é o Dharma supremo, né? Então, se você está praticando o Dharma supremo, então se você está praticando o Bhagavad Dharma, né? Que é o serviço, né, direto ou indireto a Krishna. Esse é o Bhagavad Dharma, né? Então você pode estar servindo direto a Krishna, ou seja, sei lá, você está cantando, né? Está escutando, né? Shravana Kirtana, está lembrando de Krishna, né? Ou você está fazendo algumas atividades que realmente são indiretas, são muito importantes. Você está construindo, está fazendo uma horta, está limpando a cozinha. Então tudo isso é Bhagavad Dharma, né? Ou seja, e por que ele aparece de diversas formas, né? O Bhagavad Dharma, ele se manifesta na nossa vida, né, de diversas formas. Ou seja, nós temos diversas maneiras de praticar Bhagavad Dharma. Então todo mundo pode praticar esse Dharma supremo. Todo mundo. Até os animais podem se beneficiar com isso, né? Imagina o gato quando está aí protegendo a nossa fazenda dos ratos, né? Está praticando Bhagavad Dharma, né? Ou seja, de certa maneira ele está praticando, né? Os pavões aí que estão, né, sei lá, comendo nos defendendo das cobras, estão praticando Bhagavad Dharma, né? Então, os vegetais aí que crescem na fazenda que você oferece eles a Krishna, eles estão praticando, estão se purificando também, né? Então, o mais importante é que nós nunca deveríamos agir de forma caprichosa na vida espiritual. Isso é o mais importante. Então o capricho, o que é o capricho? Nesse caso, né, o capricho, esse desejo de fazer as coisas à sua maneira. Ou seja, você se exclui do Bhagavad Dharma quando você quer fazer as coisas do seu jeito. Não é isso. Então você tem que seguir. Então na nossa linha existe disciplina. A disciplina é o mais importante no Bhakti Yoga. Você precisa ser disciplinado, né? Quando Krishna diz, né, Satatan Kirtanyanto Manjatantascha Dridhavrataha, né? Ele está falando que você precisa ser disciplinado para estar sempre cantando, né? Você tem que estar sempre se esforçando muito, né? E se esforçando para quê? Para fazer kirtan, para cantar, para praticar o Bhagavad Dharma, né? Então, na realidade, o mestre espiritual, ele pratica Bhagavad Dharma, ele está vivendo isso, né? Por isso ele pode Tatdarshana. Ele tem uma realização espiritual
e ele pode passar essa realização espiritual para você. Ou seja, isso é sadhusanga, né? Por isso que sadhusanga, você precisa ter o quê? Ter a fé na sadhusanga, né? Como nesse passatempo, não me lembro muito bem, mas de Agastya Rishi, né? Agastya e Vishista, né? Vishista Muni, né? Vishista? O Vishwambrita? Não, Vishista, né? Vishista Muni e Agastya. Ou seja, Vishista Muni chega a Agastya e ele pede instruções, né? E Agastya Muni fala, não, é melhor você conversar lá com a Ananta Sesha, né? Então, bom, como eles tinham poderes místicos, né? Então ele vai para conversar com a Ananta Sesha, né? E quando ele pede as instruções a Ananta Sesha, né, ele fala, não, você tem que ir para Agastya Muni, né? Ele vai te instruir tudo. Então, Vishista, bom, não sei se é Vishista ou Vishwambrita. Bom, enfim, ele vai ali e aí ele fala, poxa vida, você me pediu para tomar instruções, né? Mas de Ananta Sesha, mas ela falou que é com você que eu tenho que aprender. Ele fala assim, mas você não tinha fé nesse momento, né? Então não ia adiantar nada. É uma coisa assim. É porque se eu te dou instruções e você não tem fé, não resolve. Então te mandei para lá para você realmente adquirir fé em mim e agora você pode aprender. Então, é algo assim. No passatempo está meio estranho, mas é o quê? É que realmente você precisa ter fé. Se você não tem fé, você não pode ser nutrido com o Bhakti. Aí tá, o Bhakti é para os mais caídos, você não precisa ter tantas qualificações para praticar Bhakti, a gente sabe disso, mas você precisa ter fé. Fé como elegibilidade para o Bhakti, assim, de certa maneira, para você avançar, Adho Shraddha, né? Você precisa, nisso precisa ter fé, e a fé vai te acompanhar o tempo todo. A gente perde a fé, quando a gente perde a fé, a gente começa a ficar fraco. Quando você perdeu a sua fé, você fica fraco, você não consegue, sabe, é uma coisa assim, é como se fala, né, bala de festim, né? Entendem bala de festim? Bala de festim, ela só faz o barulho, né? Aquele barulho, mas não mata ninguém, bala de festim, né? Mas, por quê? Porque não tem a pólvora, né? Sei lá, não tem, só faz barulho, né? Então você precisa de algo verdadeiro, e algo verdadeiro significa que você tem que estar assim, bem disposto, né, a aceitar isso, né? O Bhagavad Dharma, que isso vai modificar a sua vida completamente. Então, quando a gente desenvolve esse desejo, então nosso ideal ele fica forte, você fica com um ideal fortíssimo, né? Nada te tira do caminho, as coisas acontecem, você fica e você luta. Então, consciência de Cristo é o quê? Uma luta diária, você precisa lutar diariamente, você precisa estar lutando, né?